Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Eu sou Thiago Durão Pandini e apresentando o programa junto comigo, a doutora Maria Tereza Marianelli. Mais uma quinta juntos, nesse programa que faz um sucesso total, hein, Maria Tereza? Mais uma quinta, Thiago. Tava com saudade de você. Eu também. É bom demais estar aqui na bancada, a gente sente falta. Não é? É isso aí, minha querida. Que bom, mas essa quinta-feira. E hoje a gente vai falar de erros do judiciário no processo penal, como combatê-los. Então tem vários casos que são interessantes a gente discutir, abordar. Se você tiver qualquer dúvida, pode ficar à vontade. Coloca o nosso telefone aí na tela, produção, 99808-3421. Depois, se puder até trazer o tablet aqui para eu ir acompanhando. O programa é bom que tem perguntas ao vivo e a cores, não é? Sim. Isso daí. A gente tem os convidados aqui, mestres na área. Inclusive, o doutor Vinícius Guache trouxe a esposa, que eu ia ceder meu lugar aqui para ela representar também as mulheres e falar de direito de forma brilhante, mas vai ficar para um próximo programa. Doutor Vinícius, doutor Lucas Menegos, mas antes de eu passar a palavra, produção, tem a BR aí, tá com as câmeras? Movimento tranquilo, né, Maria Tereza? Foi tranquilo chegar hoje, né, Thiago? Foi de boa, não teve muito trânsito. O trânsito ali é porque o sinal tá fechado. Mas tá fluindo melhor. Tem umas quintas-feiras que a gente chega aqui assim, numa correria. Agora, essa imagem mostra nossa cidade de forma brilhante. Linhares, linda demais, Princesinha do Norte, capital do Espírito Santo. Então a gente tem muito orgulho de falar. Não é? Olha só que beleza, gente. Já passei aqui pelos nomes, agora Maria Tereza apresenta cada um deles para eles falarem um pouquinho da história para a gente. Pois é, eu quero entender um pouquinho mais quem são nossos convidados, né? Doutor Lucas, doutor Vinícius, tudo bem? Prazer tê-los aqui conosco. Eu queria que vocês se apresentassem agora, contassem um pouquinho da história de vida de vocês, da história de vocês na profissão. Vamos começar, doutor Lucas? Vamos. Obrigado, Maria. Obrigado, Thiago. Meu nome é Lucas, eu sou advogado, criminalista, atuo já há 5 anos na área criminal, sou professor universitário já desde 2022 e eu e Vinícius, a gente, não é à toa que ele está aqui hoje acompanhando, a gente trilhou um caminho na faculdade, a gente sempre foi muito próximo ao outro na faculdade, compartilhar trabalho e da gente discutir dos mais variados temas durante a faculdade. A gente estudou junto para a OAB, inclusive a gente compartilhou de ideias. A gente na segunda fase a gente ficava sempre trocando uma ligação um com o outro, falando: e aí, Vinícius, qual é a peça que você acha que caiu aqui nesse simulado? E a gente trocava aquelas ideias sobre qual era a peça. A gente fez a prova, a gente fomos aprovados juntos. Começamos a atuar praticamente no mesmo período, no mesmo segmento. Hoje a gente atua
basicamente também no mesmo segmento. Uhum. E hoje, assim, é um companheiro de profissão que a gente está ali para qualquer momento. Preciso de tirar alguma dúvida, ligo para ele, seja a hora que for, sempre me atende. E é sempre um orgulho ter ele como amigo e companheiro de profissão. Aquela verdadeira parceria. Parceria. Eu falo Isso é que bom essas demais. parcerias de faculdade, elas são fantásticas. Isso é- Como eu tenho, assim, amor pelos meus colegas de faculdade até hoje, apesar de muito distantes, eu quase não tenho contato com mais nenhum. Mas só de pensar, assim, quando você vê um bem, você vê o outro bem, a gente fica tão feliz, E ó, né? você se formou tem uns 2 anos, né? É, só 2 anos. E aí, doutor Vinícius, fala um pouquinho pra gente também da sua carreira, trajetória. Porque a gente é jovem, mas tem muita história. Tem a gente tem muito estudo por muita. trás disso. Verdade. Eu agradeço pelo convite primeiro, Thiago, Maria Tereza. E é o que o Lucas falou aí, basicamente, né? Eu me chamo Vinícius, sou advogado. Já tenho 5 anos de formado também. Atuo exclusivamente na área criminal. Desde que eu comecei, nos 6 primeiros meses, eu comecei igual todo mundo começa, né? Fazendo alguns clientes, sendo meio que um advogado generalista. Só que desde o início eu já sabia o que eu queria. Eu queria realmente atuar na área criminal, que desde a faculdade era uma área que eu gostava. Então eu passei, depois dos 6 primeiros meses, a pegar só criminal e inclusive rejeitar alguns casos, digamos assim, né? Rejeitar quando eu falo assim, para não pegar, transmitir a um outro colega, parceiro. E eu comecei a atuar na área criminal. O Lucas eu considero, para mim, um grande irmão de faculdade e é um sócio para mim fora do papel. Porque igual ele tinha falado, a gente compartilha das mesmas ideias. Volta e meia ele me liga, eu ligo para ele, a gente debate algumas questões e a gente está nessa trajetória junto aí. Eu agradeço pela parceria de sempre que ele teve aí. E agora ele comentou anteriormente, a gente atua basicamente no mesmo segmento, porque a gente começou atuando na criminal, só que dentro do criminal existem vários nichos, né? E a gente começou a partir mais para o lado de nicho de tribunais, atuar em tribunais superiores, que é o Tribunal de Justiça e o STJ também. Então nossa atuação nos últimos anos tem sido focada exclusivamente para isso aí, entendeu? E essa é um pouco da minha trajetória. Bacana, parabéns. Assim, Muito legal. só uma coisa que o Vinícius falou que é interessante. Eu lembro que a gente estava... Eu comentei com ele uma decisão absurda que eu tive em um processo, isso muitos anos atrás, bem antes da pandemia, eu acho. E aí ele comentou comigo, ele falou, não, cara, vamos começar a subir pro STJ. Vamos começar a fazer habeas corpus pro STJ, vamos começar a fazer recurso ordinário pro STJ, recurso especial, porque a gente não pode ficar limitado à segunda instância. E logo nesse começo eu comecei a fazer alguns, tomei muita pancada de início, muita pancada, não sabia atuar, não tinha o caminho, mas aquilo na verdade eu entendi como um aprendizado. E aí, posteriormente, não sei, eu acho que foi no ano de 2021, não lembro exatamente, eu tinha pego um caso de um cliente, pego com uma quantidade boa de entorpecentes dentro da casa dele. E aquele caso me chamou atenção porque eu falei, peguei, mas eu não tinha tese de defesa praticamente. Réu confesso, tinha testemunhas que davam credibilidade à palavra dos acusadores, falando que a casa era utilizada como tráfico de drogas e tudo mais. E na época eu lembro que surgiu um entendimento sobre violação de domicílio. Uhum. E aí eu, com muito custo, terminei um habeas corpus sobre aquilo. Eu lembro que eu fiquei 1 semana fazendo aquele habeas corpus. Cheguei e subi aquele habeas corpus para o tribunal alegando violação de domicílio e nulidade das provas, ilicitude das provas, por conta da invasão de domicílio ilegal. E aí o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou meu pedido. E aí eu falei, qual é o caminho? Eu falei, lembrei daquela conversa, eu subi um habeas corpus para o STJ. Eu lembro que esse habeas corpus ele ficou 9 meses conclusos ao ministro, na época que era um ministro substituto, um desembargador convocado. E, por incrível que pareça, depois de 9 meses, quando eu vi no final do dia aquela decisão, ordem concedida para anular as drogas apreendidas na casa, eu falei, aqui é o caminho. Eu falei, abriu portas e a partir dali consegui outros de casos de pessoas que iam a júri, foram pronunciados, inclusive a júri agora em abril desse ano, e ele foi impronunciado também por meio de habeas corpus, né? Foi por conta de uma conversa, de um diálogo, que aquilo ali abriu a minha cabeça para esse nicho de atuação.
Para até Fantástico. mesmo acreditar na justiça, né? Até De mesmo que acreditar. eu vou recorrer, eu tenho possibilidade sim de ter êxito. Aham. Então isso é muito bacana. Eu tô meio que multifuncional aqui. Enquanto o Dr. Lucas falava, eu tava matando um mosquito. E deu certo, eu matei o mosquito. Tá aqui, ó, na minha... Você Aqui. e senhor Miyagi. Senhor Miyagi, não é isso que aí, ficava lá rapidinho, no... pá. É, Aqui. fantástico. Vamos lá. Doutora Adriele atua em qual área? Sua esposa? Na criminal também. Na criminal também? Desde que a gente começou, inclusive eu comecei atuando com ela, ela formou, ela era um período na minha frente, né? Então ela formou, a gente decidiu abrir o escritório, começou a atuar junto. A gente já namorava, na verdade, né? Nessa época você mandava ainda. Na verdade... Nunca mandei, sempre Nunca mandei. mandei. Namoro. Aí a gente começou a atuar junto e começou a ter esse segmento na área Que criminal bacana. também. Que legal. E hoje em dia, além de ser uma sócia, né? É minha esposa, minha Patroa. mãe da minha filha agora, que bacana. tá grávida também. Eu fico Isso muito aí. feliz por isso aí. Parabéns. Parabéns. É porque eu fico feliz de ver um casal atuando juntos, novos, que se destacam, que vão pra cima, que atuam com ética, de forma elegante, com postura. Sim. Então, assim, tudo isso a gente tem que frisar que é muito bacana e serve de exemplo. Vamos lá, a gente fala de processo penal, e imagina assim, existem muitos erros no dia a dia. E existem pessoas que ficam anos e anos pagando por algo que não deveria sequer ter pisado numa delegacia. Então, o que vocês consideram os maiores erros dentro de um processo penal? Basicamente, Thiago, os erros, eles vão ocorrer, porque quem está por trás daquele julgamento é um ser humano, Sim. né? Isso vai ser normal. O que precisa ficar claro é que existem meios, e que devem existir meios para combater esses erros, tá? E os maiores erros hoje, eles são relacionados à prova. Fragilidade de provas. Às vezes uma prova, ela é suficiente para iniciar um processo, mas aquela mesma prova, ela não é suficiente para condenar. Então, os maiores erros estão em você valorar aquela prova. Será que essa prova que eu tenho aqui, ela é suficiente para me condenar? Então, a gente viu esse ano, particularmente, diversos casos de condenações sendo revistas e pessoas sendo absolvidas por conta de erros do Poder Judiciário. Basicamente, uma pessoa que é condenada por um estupro, mas lá no processo existe uma perícia constatando que o DNA encontrado na vítima não é daquela pessoa. E pessoas sendo processadas, como é o caso de uma pessoa, não sei se é em Minas Gerais, que foi processada por 62 crimes de roubo. Tinham 62 processos. Qual era a prova? Um reconhecimento fotográfico de uma foto tirada de rede social. Então vejam o absurdo que é, muitas vezes, por assim dizer, o que as pessoas consideram como prova e o que consideram como prova válida para condenar ou até mesmo para iniciar um processo. Porque às vezes você não tem essa prova, nem para iniciar, quanto menos para condenar. Você mencionou um ponto aí, Lucas, que é o seguinte, a gente fala da prova, que realmente é aquela questão, né, que uma pessoa vai ouvindo dizer da outra até a gente chegar. Só que o erro no processo penal, ele não só diz respeito a essa deficiência de prova. Às vezes uma pessoa ela vai para o processo, ela até confessa nesse processo, ela assume realmente, e a gente veja o magistrado, enfim, errando às vezes na dosagem da pena, no excesso de linguagem para poder elevar a pena, sendo que a gente não pode admitir no processo penal nenhum justiceiro, digamos assim. A pessoa que ela comete um crime, ela realmente vai pagar por aquele crime que ela cometeu, só que tem que ser na medida da culpabilidade dela. A gente não pode chegar só porque ela cometeu um crime, aproveitar que ela confessou e meter mais pena nela para tentar justificar uma condenação, digamos assim, né? Então a gente olha essa questão do erro por dois viés, né? Que é a questão da prova, que o Lucas mencionou, e questão também de erros dentro do processo, né? Excesso de linguagem, fundamentação que não é tida como idônea. Às vezes o magistrado ele utiliza uma fundamentação que ela já é inerente ao próprio tipo penal, porque o legislador é o seguinte, quando ele criou o tipo penal, ele já parou para pensar, quanto que eu vou colocar de pena aqui que vai ser suficiente para essa pessoa cumprir essa pena aqui. Então ele já considerou diversas questões antes de fixar o preceito secundário do artigo que a gente fala, né?
Então, o juiz ele não pode chegar, condenar a pessoa naquele tipo de crime e ainda fundamentar coisas que já está inerente ao próprio tipo penal, entendeu? Então, esse é um ponto muito importante. É um ponto importante que o Vinícius está falando aqui, a questão da dosimetria, né? Porque quando o juiz condena, ao final da sentença, do dispositivo, o juiz condena, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar fulano na forma do artigo, sei lá, 157, 155. E aí, nas 3 fases da dosimetria, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase, ele pega aquele mesmo fundamento do crime que ele já está condenado para aumentar a pena. Ou seja, por exemplo, no furto. Aí, um furto praticado mediante escalada já é qualificado. Então, condenou a pessoa, já está condenado no furto qualificado mediante escalada. E aí, na segunda fase ou na terceira fase, ele coloca, sei lá, um agravante ou uma causa de aumento referente àquela escalada, sendo que já está inserida na própria condenação, né? Entendi. Um outro exemplo importante também é o seguinte, que o Lucas também mencionou, a respeito do crime de tráfico de drogas, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa é pego, aquelas que eles chamam de mula, que você vai transitar de uma cidade para outra, às vezes a pessoa é paga realmente para aquilo lá, ela não é um traficante. Então o juiz, às vezes, quando ele vai condenar, dependendo da quantidade de droga que foi encontrada, ele pega e eleva a pena lá em cima, com base só na quantidade de droga. Os tribunais já decidiram que a mera quantidade de droga não basta isoladamente para poder elevar a pena. Então esse é um dos fundamentos que a gente complementa nessa questão aí de erros do judiciário também. Que o erro não é só em base na prova, e sim na fundamentação também. Perfeito. Então essa seria a principal origem dos erros do judiciário. Sim, sim. Isso. Por isso tem que ter bons advogados. Principalmente, dá para você ser, principalmente no início da carreira, se aventurar em algumas áreas, até mesmo porque nós temos contas a pagar, tem etc. Agora, na criminal não dá. Não ou dá, você sabe ou você não sabe, senão você coloca a liberdade da pessoa em risco, você coloca diversos fatores ali que são extremamente sérios, que não dá para se aventurar. Além de você colocar talvez sua vida em risco Sua também. Sua vida em risco. É muito importante frisar isso aí, porque às vezes o pessoal fala, o criminal ele dá muito dinheiro, só que você tem que eu estudar. sei que vocês estão tudo rico mesmo, é verdade. Ainda não. Ainda não. Isso é verdade, eu concordo. Então podia, vai aí, Maria Tereza. Então, o que a gente pode fazer para mitigar, ou mesmo para extinguir esses erros? Sim, a gente considera como medida válida, né? E eu vou falar aqui que esses erros eles vão partir do Poder Judiciário, não do Ministério Público, por exemplo, porque o Ministério Público é parte. Sim. Por ele ser parte, naturalmente, ele tem um interesse na causa, né? E eu entendo que é plenamente legítimo o Ministério Público acusar, ele ter uma eloquência acusatória ali, ele colocar mais delitos do que a pessoa realmente praticou, já iniciar de uma situação mais grave do que realmente o fato foi praticado. Só que para a gente dosar, para a gente evitar esse tipo de erro, é interessante que a postura ela venha do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele funciona como uma barreira. Então o Poder Judiciário ele precisa entender o seguinte, olha, não é porque o Ministério Público está pedindo uma prisão preventiva que eu vou decretar. Eu tenho que analisar se realmente está presente. Não é porque o Ministério Público está falando que o Vinícius fez isso e aquilo, que eu vou acreditar. Eu preciso ter um olhar mais aprofundado para as provas e para os requisitos. Então, bastaria que o Poder Judiciário, ele, ao analisar essas situações, ele tivesse um filtro. Olha, preencheu esse requisito? Preencheu esse requisito? Não preencheu de maneira objetiva. Então, não tem por que eu seguir adiante com aquilo ali. Seria a mesma coisa em condenações. O Poder Judiciário, ele começar a entender, olha, tudo bem que a prova era válida para iniciar o processo, mas essa prova aqui, ela não é válida para condenar. Então, se o Poder Judiciário ele começa a frear esse tipo de processo, logicamente que isso vai ter um efeito em cadeia. Vai começar lá de baixo, olha, não vou começar o processo dessa forma, vou começar de outra maneira, vou buscar mais provas mais robustas, para aí sim ter um processo com provas mais concretas. E eu acredito também, Lucas, que um dos problemas do erro judiciário também, eu acho que é a sobrecarga de trabalho, tanto desde o início, né, da delegacia. Eu acho que você vai concordar comigo, porque às vezes a falta de servidor atrapalha um pouco lá na origem, lá na delegacia, quando tudo começa, na investigação.
E às vezes o delegado até, de certa forma, entende que ele tem prazo para poder cumprir. Então ele tem que mandar aquilo para frente, porque ele não pode segurar, entendeu? Então assim, o Estado também ele tem essa deficiência de ter servidores para poder ajudar no desenrolar da situação ali, né? E poder fazer uma investigação mais completa, para poder conseguir fechar um inquérito, que a gente fala, um inquérito redondinho para mandar para frente, realmente tem prova. Porque às vezes é o seguinte, a gente chega num processo, foi ouvido 2, 3 testemunhas que ouviram dizer a respeito do crime, e chega lá na audiência, o juiz ele pega e condena com base nisso ainda. E qual que é a ideia aqui? Na delegacia, o que a delegacia serve? Para que o investigador serve? Para investigar. Então, se uma testemunha foi até a delegacia, prestou o depoimento dela, eu ouvi dizer sobre o crime. Você ouviu dizer de quem, amigo? Vai lá, anota o nome da pessoa, chama outra pessoa para poder, até chegar na pessoa que realmente presenciou o fato. A ideia da delegacia é essa. Só que como tem a falta de servidor, todo aquele problema de estrutura do Estado, eles vão ouvir 2, 3 pessoas, vão mandar para frente, vai gerar uma sobrecarga para todo mundo, tanto na delegacia, no Ministério Público e para o Judiciário também. Sim. Então, assim, todo mundo vai ficar meio que travado em relação àquilo ali. Então, eu acho que a gente, para acertar qualquer tipo de erro judiciário, para iniciar, né, precisa do Estado, um apoio do Estado, bem como orientação de servidores, começar a fazer um filtro lá no início, o que manda para frente, o que não manda, entendeu? Maravilha. A ideia é essa. Isso aí, bate-papo bom, passar rápido. Nosso primeiro bloco, que é o maior, acabou, é mole? Já? Ponta eletrônica já chamou rápido. aqui. Eu falei. É isso daí. 1 minutinho, voltamos já. Olha só, eu confundindo, Maria Tereza. 6 anos, eu tô olhando para aquela tela lá que tá mesmo aqui, ó. Vamos lá. É 1 minutinho, voltamos já. Qualquer dúvida, sugestão, envie pra gente que a gente faz aqui ao vivo e a cores. Até mais. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim e no YouTube. Na rádio não está mais, é mole? Eu tô bravo, hein? Eu tô bravo. Vamos lá, a gente está falando de erros do judiciário no processo penal, como combatê-los. Infelizmente acontece muito, então tem que ser discutido, tem que ser falado. A gente, como advogado, tem sim que levar esse assunto para a sociedade, para ser debatido também. E depois, falando de sociedade, seria bom vocês darem um feedback como advogados da área criminal, porque tem um estigma da sociedade de quem atua na área criminal, não deveria estar representando aquele sujeito que furtou, que cometeu um homicídio, etc. Apesar de que o primeiro bloco a gente falou bem sobre isso. Sim. O negócio é você respeitar a lei, a Constituição, fazer com que ela seja aplicada. Por mais que a pessoa seja um réu confesso. Ela merece a devida aplicação da legislação que a gente tem aqui no nosso país. Então, mas é bom falar isso para a gente, né, toda vez que menciona a matéria criminal, a sociedade precisa também estar conversando sobre esse tema. A gente deixa mais para o final, né, Maria Tereza? Com certeza, até porque a gente falou muito em prova, Thiago, no bloco anterior. Então, foi mencionado aqui, porque a prova, né, as provas que são apresentadas, as provas que devem ser consideradas. Então, vamos esclarecer, doutores, para o público o que é a prova, né, e quais são as provas aceitas no processo penal. Então, eu vou começar falando esse complemento, Lucas, porque geralmente no processo são vários tipos de provas que são aceitos. Prova testemunhal, prova documental, pericial, tem a cariação para fazer. Qualquer tipo de prova que traga no processo e que, desde que seja válida, ela é aceita. Só que essa prova, o que acontece? Ela tem que estar alinhada com outro tipo de prova. Ela não pode chegar unicamente isolada no processo, igual chegou uma foto, foi fulano, mas quem garante que foi fulano? A gente tem que ir ouvindo outras pessoas, imagem de vídeo monitoramento, entendeu? O leigo, tipo eu, né? Quem garante que foi o fulano? Da foto. Pois é, tem muita gente que fala, não, pô. Porque é igual a questão da foto. Às vezes a pessoa chega lá, fala assim, eu reconheço a pessoa como sendo que me furtou, por exemplo. Sim, sim. Só que tem um procedimento correto para você fazer o reconhecimento. Sim. Você não pode chegar simplesmente na delegacia, o policial chegar e tem justiça, né? Mostrar uma única foto. Você tem que, se for mostrar por foto, mostra várias fotos. O ideal mesmo para fazer o reconhecimento fotográfico
de acordo com o Código de Processo Penal, é colocar várias pessoas numa sala, tem aquele vidrinho, igual tem ali aqui no estúdio, e pedir a pessoa para apontar qual foi daquelas pessoas. Aí sim, ela vai ter várias pessoas para poder escolher. Esse é o procedimento correto. Agora, você mostrar uma foto, foi essa pessoa aqui? Eu acho que foi. Aí, e outra, geralmente quando mostra a pessoa é de pele negra. Entendi. Entendeu? Aí é o que complica mais ainda. Na vida real, no mundo que acontece no dia a dia, esse vidrinho com as pessoas atrás ocorre ou não? Não existe. Não existe? Não existe. Isso é só no mundo ideal. O reconhecimento fotográfico, ele é um procedimento inaugurado em sede policial, porque ele não existe na legislação, reconhecimento de foto, não existe. Existe reconhecimento de pessoas. Então, a jurisprudência começou, os tribunais superiores começaram a falar, olha, o reconhecimento por foto, ele tem que seguir o mesmo rito do reconhecimento de pessoas. Então, qual seria, né, no reconhecimento de pessoas, ficariam uma quantidade ímpar, né, eles sugerem entre 5 a 9 pessoas de um lado do vidro, e aí a pessoa primeiro ela seria convidada a descrever, porque antes de você reconhecer você precisa descrever. Depois ficariam pessoas semelhantes, a pessoa apontaria quem é, esse laudo, esse auto de reconhecimento ele seria atestado por 2 testemunhas. Então você teria ali um instrumento de prova válido, mas não suficientemente válido para condenar. STJ e STF sempre batem em cima que reconhecimento por foto e reconhecimento de pessoas não é suficiente para condenar. Na prática, começou a se utilizar o reconhecimento por fotografia. Então você pegava várias fotos, colocava lá numa folha de papel e pedia para reconhecer. Qual é o número? Número tal. E a pessoa reconhece. Acontece que isso é bem lógico, que existe um estudo até, inclusive, da psicologia, que não é a mesma coisa você reconhecer uma pessoa, ela presente ali, ela naquele momento ali, ao vivo e em cores, e você reconhecer ela por foto. Porque alguns traços mudam, ainda mais naquele momento de tensão do delito. Sim. Então, é preciso ainda mais cautela na hora de você utilizar dessa prova. E ainda, eles sempre batem, não é uma prova suficiente para condenar o reconhecimento, justamente pela fragilidade dela. E você falou uma questão importante também, Lucas. Os tribunais eles só começaram a admitir a questão do reconhecimento fotográfico porque viram que as delegacias não tinham estrutura para poder fazer o reconhecimento de pessoas normal que determina o Código de Processo Penal. Então eles passaram a decidir de forma unânime, né, digamos assim, para que seja aplicado esse tipo de reconhecimento para tentar ainda minorar os danos ali. Só que eu vou além, não é feito na prática também. Eu acredito que esse reconhecimento, para dar mais segurança a essa produção de prova, ele deveria ser gravado e juntado no processo. Porque a gente nunca sabe como que está sendo feito esse reconhecimento, se realmente mostrou todas as fotos, ou se mostrou só uma foto e colocou lá no álbum e mandou para frente falando que ela fez o reconhecimento e apontou aquele lá, entendeu? Então, na minha concepção, eu acredito que ainda esse reconhecimento deveria ser gravado. Não é o reconhecimento correto de se fazer, porque, igual a gente comentou aí, do Código de Processo Penal é totalmente diferente. Salinha, vidrinho, várias pessoas, olha a semelhança ali e tudo mais. Mas eu acho que o caminho para a gente garantir ainda que essa prova tem uma força maior seria a questão da gravação. Interessante. Vocês que atuam, vocês vão vendo de fato. É igual a questão de testemunho para audiência e videoconferência. Quem garante que ela não está ali sobre uma arma, sobre qualquer tipo de coação? Alguém sussurrando. A pessoa está na câmera aqui, alguém pode estar aqui atrás, né? Então, pode esperar tudo. E a gente, quando tem um processo, espera a justiça. A justiça tem que ter cautelas. Para que de fato não ocorram uns erros desses, a pessoa fica ali anos e anos e muitas vezes não consegue nem provar a inocência, sendo que era inocente, e depois tem todo o transtorno da família, etc. Assim, doutor Lucas, vamos lá. A questão da confissão. Por exemplo, a pessoa que confessa, ela pode ser condenada apenas pela sua confissão? Isso é muito interessante, né? A gente entende que a confissão, no imaginário leigo, a confissão seria algo suficiente. Poxa, a pessoa que está sendo acusada, ela vai lá e confessou o crime e não tem mais o que provar. Só que não é bem assim. A confissão isolada por si só, ela não é suficiente para condenar. E ainda a confissão,
para ela ser válida, ela tem que ser corroborada com outras provas. Então, se você tem uma testemunha presencial, se você tem uma imagem de vídeo monitoramento aliada àquela confissão, tudo bem. Inclusive, aquela confissão vai servir para diminuir a pena da pessoa. Porém, aquela confissão de maneira isolada, de maneira alguma. Recentemente, o STJ bateu o martelo, decidiu 4 teses sobre confissão, que a confissão, para ela ter o mínimo de validade e credibilidade, ela deveria acontecer em ambiente estatal. Mínimo. O segundo ponto é que ela deveria ser corroborada por outras provas. Foi o ponto-chave. Além de corroborada, tem que ser feito em ambiente estatal. Porque muitas vezes aquela confissão era utilizada. Olha, eu abordei fulano na rua, ele me confessou o crime, e aí a gente foi e conduziu. Beleza. E aí, você, quando abordou, você fez alguns avisos, por exemplo, o direito que ele tinha de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo? Então, sempre teve essa questão, esse medo sobre eles chamam de direitos de Miranda, né? Aviso de Miranda. E agora o STJ e o STF têm batido em cima dessa questão, se ele é obedecido na rua. Né? Por isso que trouxe, para ela ter o mínimo de credibilidade, ocorrer em ambiente estatal. Segundo ponto, ela tem que ser corroborada por outras provas. Perfeito. Certinho, doutor Vinícius. Então vamos lá. E se tratando da prova testemunhal, assim, a gente escuta falar às vezes em condenações onde foi ouvida uma testemunha que ouviu falar do crime. A testemunha não viu. Não viu, ela ouviu falar. O juiz pode considerar essa prova, ele pode condenar com base nessa prova? Então, condenar ele não pode. Essa testemunha que ela ouviu dizer sobre o crime, ela é uma testemunha que ela traz apenas um elemento informativo. Aí a gente volta naquela conversa lá do início. A delegacia deveria ter investigado quando essa testemunha falou, eu ouvi dizer, você ouviu de quem? Ia fazendo até chegar na pessoa que realmente presenciou. Então o juiz ele não pode chegar lá durante o processo, vamos lá, tem 2, 3 testemunhas que ouviram dizer sobre o crime, pegar e condenar uma pessoa. Isso aí, em hipótese alguma, pode acontecer. Porque essa testemunha ela não presenciou o crime, é uma testemunha de ouvir dizer, então a gente não pode dar prosseguimento e condenar uma pessoa com base nisso. Perfeito. E o pior ainda é que essa testemunha de ouvir dizer, ela serve inclusive para aquele agente do Estado que, por exemplo, participou de uma investigação e ele ouviu dizer de uma testemunha identificada, toda certinha, que a testemunha presenciou. E esse agente do estatal, ele é ouvido durante o processo, porém essa testemunha presencial não. E aí eles entendiam que aquela oitiva do agente prestando um depoimento sobre a diligência investigativa lá atrás, falando sobre aquela testemunha que ouviu, era válida. Só que hoje já é pacífico que o policial, seja civil ou militar, que participou da investigação e que colheu aquele depoimento lá de trás e está prestando um depoimento sobre o que aquela pessoa falou, ou seja, sem a base perceptiva própria dele, ele também é uma testemunha de ouvir dizer. E da mesma forma tem que ser levado em consideração para isso aí. Não serve para condenar, não serve para pronunciar e levar a júri. Então ela tem uma fragilidade probatória muito grande. E quando a gente fala em testemunho de ouvir dizer, às vezes a gente até pensa, um leigo, né? Ouviu dizer de outra pessoa, foi ele mesmo. Se deu boato, foi isso que aconteceu mesmo. Só que aí eu me remeto lá no experimento que fizeram nos Estados Unidos. Não sei se vocês já viram. Que colocaram sentadas 10 ou 15 pessoas, falaram uma frase, uma determinada frase no ouvido de uma primeira pessoa e quando chega na última está totalmente distorcido. Então aquele experimento, você viu, não sei se você chegou a ver, Lucas, aquele experimento ele mostra que realmente o que a pessoa ouviu dizer tem sempre uma que vai acrescentar mais do que aconteceu no fato ou às vezes vai tirar, entendeu? Vai inserir pessoas naquele cenário e vai ser passando para frente, passa para um, passa para outro. Quando chega no final da última pessoa que ouviu, está totalmente distorcida a história. Então é muito perigoso o testemunho de ouvir dizer para o processo. Sim. O juiz ele não pode aceitar hipótese nenhuma. Agora, se tem uma testemunha que falou assim, eu conversei com a pessoa que estava no local, quem que é essa pessoa? Traz ela aqui. Aí a prova dela, né, o testemunhal, vai corroborar com o depoimento dessa pessoa, aí sim o juiz pode condenar na tranquilidade. Perfeito. Entendeu? É o famoso telefone sem fio. Telefone sem fio. Telefone sem fio, que a gente Não brincava. funciona nem aqui, quanto mais nada, né? Começa Pior aqui, que já chega diferente. Já precisou você criminar alguém por isso? Não é? Não dá certo. Complicado. Teve um caso, até que lá o pessoal do escritório a gente atuou, que um juiz civil, uma vara única de interior, ele
no processo de trânsito, ele julgou improcedente no nosso pedido, porque não tinha prova da dinâmica do fato, porque a testemunha ouviu dizer. E eu tinha um processo de júri, do procedimento do júri, naquela comarca. Ele falou que no cível, ele não podia de maneira nenhuma julgar procedente, porque a prova da dinâmica do fato era de uma testemunha que ouviu dizer sobre o fato. No criminal, ele aceitou aquela testemunha de ouvir dizer e ainda assim pronunciou. Então, ou seja, um direito que a pessoa, que ela pode abrir mão, que no caso patrimonial, que ele poderia, por exemplo, acolher, ele não acolheu. Agora, numa coisa muito mais séria, que é submeter a pessoa a júri, ele ainda assim entendeu como válido e submeteu a pessoa a júri, sem se importar. Só que discrepância. 2 pesos, 2 medidas. 2 pesos, 2 medidas. E aqui o Lucas, ele entra num ponto legal aqui, porque essa testemunha de ouvir dizer, ela não só é prejudicial para a pessoa que está sendo processada, ela causa um custo para o Estado. Porque se essa testemunha, o juiz ele admite essa testemunha de ouvir dizer, o processo ele vai seguir. Ele vai seguir, aí vão lá que ele é pronunciado, é levado a júri. Quando chega lá no júri, o corpo de jurado vai analisar e vai falar, não, realmente essa testemunha aqui, ela é de ouvir dizer. Aí esse processo durou 5, 7, 8 anos, e aí fica na conta de quem? Entendeu? Então é uma testemunha de ouvir dizer que começou lá atrás, que às vezes eventualmente o magistrado não se atentou sobre isso aí, e pronunciou a pessoa, mandou o processo para frente, no final é concluído, o processo é arquivado, às vezes a pessoa é absolvida, e esse custo ficou na conta do Estado, infelizmente. É a responsabilidade que todos nós que trabalhamos na área jurídica temos que ter ao movimentar a máquina pública. Exatamente. Né? Que se fala muito do advogado. O advogado tem que ter responsabilidade, o tipo de processo que vai dar entrada, optar pela via extrajudicial sempre que possível e tal. E essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada por todos os colegas, né? Não só pelos advogados, mas também por todos os outros operadores do direito, né? Isso aí. Com certeza. Vou mandar um abraço especial para Eliette, que está lá em Vila Velha acompanhando a gente. Todo o programa sempre manda um recado, fala se gostou ou não, etc. Já disse que está adorando. Mandar também para a doutora Sabrina, que é advogada e servidora pública, e disse que o pai dela, Mauro Sérgio Moreira, cursa de Direito e é seu aluno, que gosta muito de você e está mandando um abraço aí para o professor. Conheço o Mauro Sérgio. Bom aluno? Bom aluno. Isso daí. Doutora Sabrina, sinta-se convidada para participar aqui do nosso programa. Depois manda uma mensagem, a gente combina, não é assim? Programa para todos nós que de fato se aprofunda e que queira levar informação de qualidade para a sociedade. Esses são os nossos princípios. Vamos para o intervalo, é um minutinho, voltamos já com um tema bacana. A gente inicia o terceiro bloco falando o seguinte: quando tem violência doméstica, crime sexual, muitas vezes acontece dentro de um quarto, dentro de uma casa e ninguém mais presencia. O depoimento de quem supostamente sofreu a violência por si só pode criminalizar o outro? O que deve acontecer? Isso daí a gente fala no terceiro e último bloco. Fiquem com a gente um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim e no YouTube. Hoje, tema bacana, cheio de dúvidas do dia a dia, o que acontece nos crimes, o que acontece na delegacia, na investigação, ou seja, o que de fato a gente se propõe aqui que é levar informação de qualidade. Mas essa pergunta agora, Maria Tereza, vai fazer, é uma dúvida de todo mundo. Sim. A gente vai falar de violência doméstica, né? Isso aí. Violência doméstica, familiar e até os crimes sexuais. Esses crimes costumam acontecer onde? Dentro de 4 paredes, não é isso? Dentro de 4 paredes as pessoas não veem, não tem testemunha ocular. Então, quem vai poder falar sobre esse crime, geralmente, é a própria vítima, né? Qual que é a relevância desse depoimento da vítima para esse tipo de crime? E é possível condenar, né, o suspeito somente com base nesse depoimento?
Aí é um ponto-chave, porque esses crimes geralmente eles acontecem na clandestinidade, a gente costuma falar. E nesse tipo de crime, quando envolve violência doméstica, familiar e crimes sexuais, a palavra da vítima, por ser um crime cometido na clandestinidade, ela tem uma especial relevância. Só que ela é relevante, mas ela não é suficiente para condenar. É necessário que ela esteja corroborada com outras provas. Então, se a pessoa alega, se a mulher alega que sofreu uma violência doméstica, por exemplo, o companheiro agrediu e causou uma lesão, tudo bem, a palavra dela tem uma especial relevância para a dinâmica dos fatos, para saber como que aconteceu. Só que, por exemplo, por ser um crime que deixa vestígio, seria necessário um exame de corpo de delito. Então, você não poderia suprir a palavra, esse exame de corpo de delito pela palavra da vítima, né? Então, ela tem uma especial relevância, ela vale bastante, para assim dizer, na prática, mas ela precisa ser corroborada com outras provas. Perfeito. Isso aí. Lucas tocou num ponto interessante aí, que eu até atuei num processo recentemente, que uma mulher era vítima de violência doméstica, tinha falado que um companheiro dela, que ela estava se relacionando há pouco tempo, tinha agredido ela. No processo ele fala que ele não agrediu ela, e ela foi para a delegacia, fez o boletim de ocorrência, falou que tinha sido agredida e deram prosseguimento quanto a isso. Só que um ponto importante nesse processo foi o seguinte: o delegado tinha encaminhado ela para fazer o laudo de lesão corporal, deu encaminhamento e ela não foi. E quando chegou na audiência, ela também não compareceu. Então o que fica subentendido, né? Que realmente aquele fato não aconteceu, porque desde o início o rapaz foi ouvido na delegacia, falou que não tinha sido ele, só que ele não tinha como provar aquilo lá, que era só a prova dele e tudo mais, e é onde que o Lucas entrou num ponto-chave, que precisa estar alinhado com outros elementos de prova. Então, o que é outros elementos de prova? Por exemplo, o laudo de lesões corporais dela, porque ela tinha registrado no processo que ela foi encaminhada para poder fazer esse laudo, e ela acabou não fazendo. Então, esse processo ele está concluído para a sentença, né? Mas provavelmente ele vai ser julgado improcedente e esse rapaz vai ser absolvido. Perfeito. Aí, vamos lá, outra pergunta que surgiu dessa. A pessoa faz uma denúncia, não comparece, não faz lesão corporal, não faz nada, causa um transtorno ali para o outro. Daria para, se ele for inocentado, ele ingressar com a denunciação caluniosa? Denunciação caluniosa, para quem não conhece, vocês podem falar melhor também. Até puxar o que é, mas eu não vou desistir. Então, fala um pouquinho o que é denunciação caluniosa e se cabe num caso no qual a pessoa é inocentada ou algo do tipo, quanto que caberia? Se ela atribuiu falsamente um crime a uma determinada pessoa e essa atribuição falsa, né, ela gerou um procedimento administrativo ou judicial, aí sim a gente estaria diante de um crime de denunciação caluniosa, né? Porque você tem a mistura do crime de calúnia com você provocar o Estado e o Estado agir para punir aquela pessoa sabendo que a sua palavra desde o início era falsa, né? Então a pessoa inicialmente ela já sabe que aquilo que ela está falando é falso. E ainda assim ela provoca o Estado vai lá, inicia um procedimento investigatório, inicia uma ação penal, e aí no final prova que naquilo de fato não aconteceu, e aí está realmente caracterizado um crime de denunciação caluniosa. E a pessoa, se ela se sentir lesada quanto a isso, além da denunciação caluniosa, pedir para instaurar um procedimento para apurar isso aí, ela pode ingressar com ação na área civil também, por indenização. Porque ela comprova que realmente ela foi processada, não compareceu em audiência e ela pode tentar receber uma indenização dessa pessoa que deu instauração desse procedimento. Porque a gente fala o seguinte, a pessoa não cometeu, foi julgada improcedente a ação, foi absolvido, só que fica aquele registro lá. O tribunal ele não vai lá e desmancha, passa uma borracha lá. Qualquer pessoa que consulta no site do tribunal vai ver que tem aquele registro que aquela pessoa foi processada, entendeu? Inclusive, eu vou além. Se essa pessoa ela é processada por isso de violência doméstica, crime de violência doméstica, se ela tiver um outro problema lá na frente, o juiz ele já utiliza isso, tem juiz, né? Não vou generalizar aqui falando que todos os juízes utilizam isso, mas tem juiz que já utiliza o próprio registro falando que ele já é reincidente na prática de determinado crime ou que ele já teve um registro criminal, mesmo aquilo lá estando absolvido, sendo arquivado, absolvido e tudo mais. Entendi. Mas é isso. Perfeito. Só se a pessoa de fato mentir para tentar acusar falsamente o outro. Agora, se ela achar que aquilo é um crime de fato, não for
Então ela não mentiu. Isso ela aí. narrou, mas no final ela não foi, o outro não foi É incriminado. diferente do fato ter ocorrido e não ter prova para poder condenar. Pode Entendi. ter acontecido o fato, só que quando chegou lá ele foi absolvido por ausência de prova. Entendeu? Entendi. Mandar um abraço aí rapidinho pra Shirley lá de São Paulo e Rosivaldo de Aracruz. Falou que o programa tá maravilhoso, concordo plenamente com você. Poxa, uma aula dessa, como é que a gente não gosta? Não é mesmo? Vamos falar rapidinho aí pra sociedade, que às vezes confunde o trabalho do advogado com o cliente, pra gente poder finalizar com chave de ouro o programa. Perfeito. Assim, a gente sempre gosta de dizer que a gente, como advogado criminalista, a gente não defende impunidade, a gente não defende de maneira alguma que o crime passe despercebido. De maneira alguma. A punição ela é civilizatória, a punição ela é necessária, só que a punição ela tem que ocorrer dentro das 4 linhas do campo. Então o magistrado que está diante daquilo ali, ele tem que obedecer à lei. Ele não pode colocar sentimentos pessoais, ideias ali particulares dele em primeiro plano. Então a gente sempre fala que o processo penal ele precisa ser utilizado como mecanismo de garantia. Perfeito. Mecanismo de garantia, tanto para o réu quanto para a sociedade. Por que para a sociedade? A sociedade precisa de um ecossistema equilibrado, né, sem infrações, sem rompimentos ali de irregularidades e tudo mais. E só que eu vou além disso ainda. Ao mesmo tempo que o processo penal ele precisa ser analisado por essa ótica, preciso também analisar o processo penal sob a ótica econômica. Por quê? O processo ele gera custos para o Estado. Então não é interessante para os cofres públicos que aquele processo se inicie, que aquela pessoa seja condenada e no final, sei lá, de 8, 10 anos de processo, aquele processo seja anulado e a pessoa eventualmente seja absolvida. O dinheiro gasto com aquilo ali, como que fica? Isso aí. Vamos lá, Vinícius. Pois é, eu penso mais ou menos nessa linha do Lucas aí, né? Porque o processo ele gera custo e tudo mais, só que em relação a... Eu tenho um branco aqui. Vamos que a gente tava falando a respeito do... De qual? Ó, a sociedade às vezes confunde o advogado perfeitamente. A sociedade ela confunde o advogado com o cliente, mas só pegando já o gancho que o Lucas falou aí, a gente defende sempre o direito. Exato. A Constituição ela está prevista lá, os nossos direitos de todo cidadão. Qualquer pessoa é garantida aquele direito lá, independente da pessoa que seja. E no processo é a mesma coisa. A gente gosta de usar muito o exemplo, quando a pessoa fala assim, é defensor de bandido, é bandido junto com ele. A gente utiliza o exemplo da pessoa, que ela tomou uma taça de vinho, tomou uma cerveja, ou algum familiar dela, ela é pega numa blitz, vai pra delegacia, aí. Vai virar bandido vai também? Vai virar por causa bandido disso? também? É Eu vou isso lá aí. defender o seu parente, entre aspas, que é um bandido? Então a isso gente aí. traz essa visão pra essa Muito ótica fácil aí. apontar o dedo, É né? muito fácil apontar pra depois... Isso mesmo. É... E você tá lá também não é pra dizer que ela não tomou a taça de vinho, não. Você tá lá pra que sejam respeitados os direitos que ela tem. Com Exatamente. certeza. E ela tem direitos igual qualquer um outro cidadão. Ninguém é melhor que ninguém, a lei tem que ser igual para todos. Sim. Isso aí. Então acho que isso daí ficou A ideia claro. é mais ou menos essa. Olha, agradeço imensamente vocês terem vindo hoje, aceitado o convite e terem trazido esse tema que é tão importante para a sociedade, para a gente que não tem tanto tato, né, Maria Tereza? É verdade. Então, assim, tô Lucas, obrigado. Eu que agradeço. Tá? Fique à vontade, sempre que quiser voltar também, dê um toque, porque vocês são mais do que bem-vindos. Eu que agradeço. Satisfação enorme pra imensa. gente. Isso aí, Vinícius. Imensa. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter trazido a esposa, doutora Adriele, que na próxima ela estará aqui na bancada conosco. Com certeza. Maria Tereza, mais uma quinta da Mais um lei. programa maravilhoso. Não é, né? não é uma quinta sem lei, é da Da lei. lei, isso Nós aí. somos certinhos, não é? E Até o daqui a programa pouco, muito né, bacana. Thiago? E depois das 7, não é? Aí tá tudo liberado. É isso aí. Aqui, muito bom. Um programa com bastante tema interessante, que elucidou diversas questões aqui, não só para os telespectadores, mas para a gente também. Com certeza, doutor Lucas, doutor Vinícius, muito obrigada pela participação, por terem vindo. Já fica o convite de novo, né, Thiago? Exato. Para voltarem, para a gente continuar batendo esse papo.
E é isso, muito obrigada a todos também que ficaram com a gente até agora, né, Thiago? Exatamente, um agradecimento a todos que nos deram esse privilégio de ficar conosco até o final, quem mandou recado, abraço, sempre bem-vindo. Lembrando que amanhã tem reprise, de 6 às 7 da manhã, ou seja, bate-papo das 6, quinta ao vivo, 18 às 19, sexta reprise, 6 às 7 da manhã, e domingo a partir das 15 horas, os programas durante a semana vão ao ar. Agradeço a todos mais uma vez, fiquem com Deus, uma excelente noite, e lembrando que o bate-papo das 6 é de quarta a sexta, mas só a quinta é a da lei. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.